Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 26/7, nós vamos meditar de Eclesiastes, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 4, observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesa. E aí concluí, portanto, que os mortos são mais felizes do que os vivos. Mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uma das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. No entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com trabalho árduo, que é correr atrás do vento. Vantagens do companheirismo é o subtítulo que tem no capítulo 4. No versículo 7 ele fala: observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filhos, sem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se perguntará: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido, é tudo angustiante. É melhor serem 2 do que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso, e se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda traçada com 3 fios não arrebenta facilmente. A inutilidade do poder político é outro subtítulo do capítulo 4. Melhor ser jovem pobre e sábio do que um rei velho e tolo, que não aceita conselhos. Pode acontecer que o jovem sair da pobreza e ser bem-sucedido e até tornar-se um rei, mesmo que tenha estado na prisão. Em outro tempo, porém, todos correm para um lado e para o outro, o jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cerca, mas depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. E o capítulo 5 vai nos dar instrução de como se aproximar de Deus. Ele começa assim: quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas nem em apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está no céu e você na terra, portanto, fale pouco. Do excesso de trabalho vem o sonho agitado. Do excesso de palavra vem promessas de tolo. Quando tiver uma promessa a Deus, não demore em cumpri-la. Na RA fala, quando você
fizer um voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos, ou seja, aquele que promete e não cumpre, aquele que faz o voto e não cumpre. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir, né? Riá fala, é melhor não votar do que votar e não cumprir. E não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado e ele poderia destruir tudo que você conquistou. Sonhar demais é inútil, assim como falar muito. Em vez disso, tema a Deus. Inutilidade das riquezas é um subtítulo do capítulo 5. E ele começa dizendo, não se surpreenda que em toda a terra você vê pobres sofrendo pressão pelos poderosos e justiça e o direito sendo pervertido. Cada oficial é subordinado a uma autoridade superior e a justiça se perde em meio à burocracia. Até mesmo o rei tira para si o máximo proveito da terra. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. E quem ama as riquezas nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Portanto, de que serve a riqueza senão para vê-la escapar por entre os dedos? Quem trabalha com dedicação dorme bem. Quem come pouco quer muito. Mas as muitas riquezas, porém, não deixam o rico dormir. Observei ainda outro grave problema debaixo do sol: o acúmulo das riquezas prejudica o seu dono. Se o dinheiro é colocado em investimento arriscado e eles dão errado, perde-se tudo. No final, não sobra nada para deixar para os filhos. Todos nós chegamos ao fim de uma vida nus e de mãos vazias, como no dia em que nascemos. Olha que alerta que aqui Eclesiastes nos dá, né? Falei sobre isso ontem, do que adianta você trabalhar, deixar para seus filhos heranças que não foram conquistadas por eles, logo, na sua grande maioria, não é valorizada. Né? E ontem nós falamos muito sobre isso nos primeiros capítulos de Eclesiastes, né? E aqui vai mais um alerta dizendo: todos nós chegamos ao fim da vida vazios, de mãos vazias como no dia em que nascemos. Ou seja, nada do que você conquistar aqui você levará. E muitas vezes aquilo que você deixou vai ser o objeto que separará a sua família, que trará intriga na sua família, né? Então isso é um alerta. Trabalhe sim, como nós dissemos ontem, mas usufrua do seu trabalho, porque daqui você não vai levar absolutamente nada. Não levamos conosco o fruto do nosso trabalho. Isso também é um grande mal. As pessoas vão embora deste mundo como vieram. E todo o esforço é inútil para trabalhar para o vento. Passam a vida sobre uma nuvem escura de frustração, de doenças e indignação. Ainda assim, observei pelo menos uma coisa positiva. É bom que as pessoas comam, bebam, desfrutem do resultado do seu trabalho, debaixo do sol, durante a vida curta que Deus lhe dá, e aceitem parte que lhes cabe. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, um presente de Deus. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida que não lhes sobra tempo para refletir sobre o passado, né?
E aqui vai um alerta, não é? Deus quer que você viva realmente o presente, que você não fique preso ao passado, não é? Que você aprenda com tudo aquilo que você viveu aqui nessa terra, né? Mas prossiga sempre para o alvo. Olha só o versículo 6, o capítulo 6, que é o nosso último capítulo hoje. Vida debaixo do sol, outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que deseja, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas estas coisas. Isso também não faz sentido e é uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter 100 filhos, viver muitos anos, se porém não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto, pois assim seu nascimento seria inútil, ele teria desaparecido na escuridão, não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o sol, nem saberia da sua existência. E, no entanto, teria desfrutado de mais paz do que se houvesse crescido e se tornado um homem feliz. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento. E visto que deve morrer como todos os outros, do que adiantaria? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece o suficiente. Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros? Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Vou repetir para você. Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Isso é muito importante. Quantas vezes as pessoas ficam lamentando aquilo que não tem? Quando se olhasse bem, teriam muito, mas muito para agradecer. Eu postei recentemente no Instagram uma figura onde aparece um rapaz com uma fatia de bolo, todo feliz, sorridente. Num outro quadradinho, aparece um com o bolo inteiro, faltando apenas uma fatia. Insatisfeito porque estava faltando uma fatia. É o que Provérbios está nos falando aqui. Vou repetir para você. Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Tudo já foi decidido. Sabia que há muito tempo o que cada pessoa seria, portanto, não adianta discutir com Deus sobre o seu destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Então, que diferença faz? Nessa vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os seus dias? A vida é como a sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tiver partido? Cabe aí esta reflexão. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Queremos meditar na Tua palavra, rever os nossos conceitos, reavaliar, reorganizar, reconectar, sabe? Realidades que precisamos deixar de lado, práticas que precisamos deixar de lado. E queremos, papai, que a tua palavra penetre e ela faça toda a diferença na nossa vida. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.